E aí pessoal, tudo bom? Maravilha! Sucesso aí! Som. Testando. Um, dois. Vamos lá. E aí pessoal, legal? Gente, hoje estamos aqui. Para quem não me conhece, muito bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Claudimino Vaz, aqui, palestrante. E hoje eu quero convidar vocês para assistir nós aí no TikTok. Você que segue nós aí, quer saber tudo sobre ansiedade, palestras, motivações, entusiasmo e tudo isso e muito mais. Eu quero convidar você aí para poder participar juntamente com a gente aí desses temas que está sendo gratificante, né? Sendo de alta aí para todo mundo. Você que está aí assistindo nós, é o convidado, beleza? Isso aí, gente. Vamos juntinho aí para que a gente possa fazer o melhor para nós, né? Tá certo? Então, conto com vocês, hein? Muito bom, é isso aí. É isso aí, gente. Vamos ligar aqui o computador, vamos ver o que tem de bom aqui para nós. É muito legal, né? Coisas boas aqui, para que nós possamos entender e compreender as coisas com resultados lógicos, óbvios e válidos. Muito bom. Claudimir Novaes, sucesso. Gente, sabemos que há muitas coisas boas que nós podemos aproveitá-las. Por que não aproveitar, né? Por que não aproveitá-las? Vamos ver aqui, eu tenho um tema aqui. Vamos ver aqui, peraí. Cadê esses? Achei. Vamos lá. Fazer uma pergunta. Bom, agora vamos lá, vou fazer uma pergunta aqui. Pera aí, só um minuto. Filosofia antes parto. Pera aí, pessoal. É isso aí. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue, mano. É isso aí, pessoal. Pessoal, é o seguinte. Eu estou aqui com um tema. Eu vou falar sobre dois movimentos profundos da vida humana. Isso atinge a maioria das mulheres, né? O período antes do parto, que é o período antes da gravidez, que é o período na época da gravidez, que envolve expectativas, emoções, valores, preparações interior, período após parto, quando nasce, não apenas uma criança, mas também uma nova mãe, um novo pai e um novo dinâmico familiar. Gente, vamos lá. O parto não é apenas um evento biológico, é também um acontecimento emocional, espiritual, psicológico e filosófico, tá certo? Então, por quê? Porque a gravidez, ela mexe com o corpo, né? E o nascimento mexe com a alma, porque é dentro, internamente da gente. Ele mexe com a alma. Por isso que existem pessoas que passam depressão após parto. Então hoje nós vamos falar
nessa questão aí de depressão pós-parto e a filosofia antes do parto. Por quê? Porque a filosofia estuda a mulher em sua gravidez. A filosofia nos ensina a refletir sobre o sentido da vida. É pouca experiência faz o ser humano pensar tanto quanto a chegada de um filho. Então, isso vai ficando na mente da pessoa, né? Nós fica fazendo uma reflexão da vida. Isso é filosofia. Pensar sobre a vida, como será nosso filho, como será a criança, a chegada da criança. Então essa expectativa, ela fica profundamente plantado dentro do nosso cérebro e do nosso coração. Então essa espera, ela transforma pessoas. Essa espera transforma pessoas. Ela muda esse comportamento de pessoas e muda o comportamento dos pais também. Então, antes do nascimento, os pais vivem perguntando, vivem em perguntas profundas, questionando, fazendo perguntas, fazendo questionamento. Seria um pai bom? O pai pergunta. Será que eu seria um pai bom? Será que seria um pai legal? E a mãe fica perguntando também, será que eu serei uma mãe boa? Será que seria uma boa mãe? Como será nosso futuro? Estamos preparados? Então toda essa questão aí, as pessoas já começam a comprar roupinha, começam a comprar para a chegada do filho, da filha, a expectativa vai ser homem, ser mulher. Então essas perguntas mostram que o ser humano não vive apenas de necessidades materiais, ele vive de significado. Então, vemos que a necessidade materiais, ela mostra que a pessoa ela vive não só de pergunta, mas também de significado. Aí vem, como filho, o filho como pode projetar uma esperança, né? Cada criança representa continuidade, futuro, legado, esperança. Então essas colocações, ela deixa a família em expectativa. Como vai ser a continuidade, o crescimento, como vai ser o futuro dele, o que nós vamos deixar de legado para essa criança e tal, né? E esperança. É um mundo cheio de violência, insegurança. Trazer um filho ao mundo ainda é um ato de fé. Então, nesse cenário que nós estamos vivendo, de crianças, de problemas no mundo, de jornais toda hora mostrando violências, inseguranças, aí fica aquele negócio, trazer um filho ao mundo ainda hoje sempre foi e sempre será um ato de fé, né, pessoal? Então, isso afeta muito o psicológico e afeta muito a mente do ser humano em relação a essa questão de trazer o filho. A ciência e a psicologia mostram que o bebê percebe tudo o que acontece dentro de nós. Ele percebe sons, o nenê tem emoções, estresse, carinho e acolhimento. Então, todo som que nós fazemos, o bebê observa. Todas as emoções que nós temos, o bebê observa. Então, ele percebe carinho que nós fazemos, acolhimento. Por isso, é um ambiente emocional, que a gestação tem que se importar muito com isso, né? Então, é necessário observar essas colocações para que tenhamos uma gravidez, ou a pessoa tenha uma gravidez saudável e a família também vive uma gravidez saudável, tanto antes do parto como depois do pós-parto. Vamos ver aqui o que fortalece o bebê ainda no ventre. Conversas efetuosas, músculo tranquilo, orações, ambiente sem violência, apoio emocional à mãe e segurança à família. Por isso que existe o pré-parto, como se diz, o pré-natal, né? Por isso que existe o pré-natal. Pessoal, a pessoa que está grávida, o que vai fortalecer o bebê dentro do ventre dela? Conversas efetuosas, você efetuar conversas boas, conversas legais, porque se o bebê ele sente, então você tem que ter uma tranquilidade muito boa
em relação às conversas entre a relação entre você e a sua família. Música tranquila, uma música saudável, a criança também recebe isso dentro dela. Isso nós estamos falando de espírito, porque o espírito da mãe está ligado à criança. E o espírito é sangue, né, pessoal? Oração, você fazer uma oração. Então, quando você ora, o seu cérebro, ele transmite na área sanguínea um movimento de leveza e ele sai passando isso para a criança também. O ambiente sem violência, evitar discussões, brigas no casais, isso é muito importante. A mãe também ela tem que ter um apoio emocional, tem que ter um apoio para não se emocionar muito, né? E ter segurança na família, saber que está segura. A mãe tem que estar ciente que está bem segura ali, que ali ela pode confiar. Esses passos são importantes na hora da gestação. Pessoal, agora nós vamos falar também sobre os medos do pré-parto. Tem pessoas que sentem medos, por quê? Muitas mulheres enfrentam ansiedade, medo da dor, elas se sentem insegurança, elas sentem medo de morte, acham que vai morrer, elas preocupação financeira, como vou pagar isso, como vou comprar aquilo, será que vai dar conta chegando mais um aí? Medo de não conseguir cuidar do bebê. Então, pessoal, é muito importante pensar sobre isso e cuidar para que você não fique tanto ansiosa, cuidar para que você não fique tanto com medo, cuidar para que você não fique tanto insegura, cuidar para que você não fique com medo da morte, né? Preocupações financeiras, né? Então tudo isso é bom, porque vem os medos do pós-parto, isso é normal, toda mulher passa por isso. E muitos homens também sofrem em silêncio nesse momento. O marido, né? Ele sofre porque ele sente medo de falhar, ele tem aquela pressão financeira, pô, tem que trabalhar, tem que fazer horas extras, né? Insegurança emocional, o homem ele sente uma insegurança emocional, no seu emocional ele fica inseguro, uma sensação de impotência, o homem se sente impotente, né? Que está vindo um filho, como que será, né? Tal isso. Então, pessoal, é muito importante aí também o homem aí também passar aí por um momento de reflexão na sua mente, saber que o medo de falhar é normal e ele compreender, entender nesse momento aí que todo mundo tem essa questão, você não é o primeiro nem a primeira, nem o primeiro, né, porque é o homem, né, no caso. Pressão financeira, você também não é o primeiro. Então, assim, lembra que tudo que acontece, como diz o Candinho, é para melhorar. Então, se vem um filho ao mundo, Deus permitiu isso, agora vocês têm que criar raízes, né? Colocar o pé no chão e falar, nós vamos vencer. Esquece isso. Isso não é momento de nós se preocupar agora. Se nós trabalhamos do jeito que nós estamos trabalhando, nós vamos conquistar o que nós continuaremos conquistando. Então, isso não é momento de deixar a pressão da vida financeira te derrubar agora. Então, isso é questão do futuro. Então, não se limita a isso. Não se deixa se envolver com isso. Tá legal? Então, pessoal, a família tem que estar unida. Uma gestão não precisa apenas de exames. Eu vou fazer pré-natal. Não é só exames. Tem que ter a união. Precisa da união do quê? Do apoio, escutar, acolhimento, paciência, respeito emocional. Eu respeitar as emoções da minha esposa, a minha esposa respeitar as minhas emoções também. Então existe esse apoio, essa escuta, a pessoa escutar a outra, o acolhimento, eu vou te acolher, você está grávida, tá frágil. Então é esse momento que você tem que acolher. A família tem que estar unida, tem que ter muita paciência. Muita paciência. Isso é muito importante na hora da gestão. Não é só fazer exame. Fazer exame. Não é só fazer exames. Então tem esse momento aí do acolhimento, legal? Então, pessoal, tem também aqui a questão da psicologia pós-parto. Porque tem muitas pessoas que sofrem
depressão pós-parto. Depois do nascimento, muitas pessoas imaginam que virá apenas felicidade, mas a realidade emocional pode ser mais complexa. Então, todo mundo acha que depois do nascimento, imagina que virá só felicidade. E muitas vezes tem aquele problema, vamos lá ver, né? O pós-parto é um período de grande mudança. Hormonais, que seria na harmonias, né? Na física também, no seu corpo físico, emocionais, muito mais emocionais, e psicológicas, né? Isso é uma preocupação que temos que estar preparado para lutar com essas emoções, as harmonias no corpo físico nosso, né? E tudo isso nós temos que estar preparado desse pós-parto. Então a mulher ela pode sentir o quê? Ela pode sentir cansaço extremo, ela pode chorar com frequência, é uma fraqueza, ela chora toda hora, né? Medo, ela pode sentir medo, ela pode sentir culpa, sensação de incapacidade e até solidão. Por isso que é muito importante você estar junto da pessoa que está grávida, que ganhou o bebê, ao acompanhamento ali. Isso é muito importante porque vai trazer segurança, né? Cansaço extremo, a pessoa vai sentir cansaço, vai chorar com frequência. Então vai estar debilitada a pessoa que depois que ganhou o neném. Então isso, pessoal, não é significado de fraqueza. Esse é um significado de adaptação. Se adapta com o momento, é um momento. Então esse momento passa. Então se esse momento é um momento de reflexão, é um momento da pessoa estar passando, tenta se adaptar nesse momento. Não é um momento que vocês passaram de momento de felicidade, mas é um momento que agora exige muito do casal e da pessoa que está que ganhou a neném. E agora nós vamos entender também o que é depressão pós-parto. A sociedade muitas das vezes romantiza a maternidade e esquece das mães que elas também sofrem, né? Então a sociedade já está acostumada a ver uma criança, que legal, eu vou dar um presente e tal. Mas esquece também que as mães têm esse momento que foi que nós falamos, que é a tristeza intensa, desânimo, rejeição emocional, ela se sente rejeitada de alguma forma, achando que o seu corpo está diferente, achando que várias outras coisas emocionais que vai afetando a sua mente. Insônia, irritações, sensação de vazio que está dentro dela. Então ela está totalmente frágil, pessoal. Ela está totalmente frágil, fraca, né? A Bíblia mesmo diz que a mulher é um vaso mais fraco. Então se ela é um vaso mais fraco, você vê aí que após o pré-parto, pós o parto, a depressão pós-parto, ela mostra aí a fraqueza dessa mulher por causa das reações que ela passou com essa criança, né? Foi uma alegria? Foi. Foi uma emoção ter nascido o filho? Foi. Mas e o que o filho deixou internamente dentro dessa mãe? E o que essa mãe passa sobre tristeza interna, esse desânimo? Então tem que estar preparado para isso. Então existe uma importância de um apoio psicológico. Qual que é esse apoio psicológico? A mãe precisa ouvir: você não está sozinha. Tem que ter alguém para falar sobre isso. Você não está sozinha, estamos aqui para te ajudar, estamos aqui para te apoiar. Senta aqui, fica à vontade, o que está acontecendo. Então precisa de ajuda. A mãe precisa de ajuda e você pode ajudar. Você não precisa ser perfeita. Então, assim, palavras que autoajudam essa mãe ao pós-parto, se recuperar e se erguer e passar essa fase, que isso é uma fase. A saúde emocional da mãe influencia diretamente o desenvolvimento emocional da criança. A criança, nesse momento, ela precisa muito da mãe. Então, a mãe em si, ela precisa muito de alguém que ajude ela para que ela possa também superar esse momento do filho. Tá legal? Então, para que eu não possa passar uma questão de extrema ou extremo ansiedade para a criança, né? Porque a criança precisa muito da mãe nesse horário. E a mãe também já não está sugada, a mãe está sugada, né? Ela precisa de uma ajuda. E em relação ao pai, gente, em relação ao pai depois do parto, o pós-parto, o pai também enfrenta mudanças profundas.
Muitos homens não sabem como ajudar, ele fica com medo, ele sente medo, ele não sabe nem como fazer, porque ele não é um psicólogo, né? Ele é uma pessoa normal, como todo mundo, não estudou para aquilo, por isso que é bom você estudar, você já se preparar para quando a sua esposa tiver aquela criança, você está preparado para apoiar a sua esposa, né? O pai muitas vezes sente medo, ele fica emocionalmente perdido, sem saber o que fazer, sofre pressão social para ser forte, porque as pessoas ficam pressionando ele, não, você tem que ajudar, você tem que fazer e tal. Então tudo isso ele sofre. E o que vai fortalecer essa família? Pessoal, o que fortalece essa família é o diálogo. Tem que conversar, tem que sentar, tem que ouvir, tem que ter paciência, a parceria, tem que ser parceiro da outra, tem que ter o carinho, paciência, tem que ter a compreensão, dividir a responsabilidade. Ah, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, você faz isso. Então, dividir, ajudar, pessoal. Tem que ter essa união para fortalecer a criança, para fortalecer a família, tá bom? Quando eu falei no começo que o nascimento de uma criança também é espiritual, pessoal, nós sabemos que em muitas famílias o nascimento de um filho é um momento sagrado. A criança chega trazendo esperança, a criança chega trazendo transformações, amadurecimento, renovação de fé. Quantas vezes você já ouviu que uma pessoa que era mãe era uma pessoa de rua, uma pessoa de balada, uma pessoa de pessoas todas cheias de problemas. E quando foi mãe, se transformou. Por quê? Porque a criança traz transformação. Então é uma parte espiritual que mexe internamente com a pessoa. Ela começa a ser uma pessoa mais doce, ela começa a ser uma pessoa mais compreensiva, ela começa a ter uma renovação de fé, ela começa a acreditar mais nas coisas. Então isso traz uma renovação espiritual. Tem pessoas que ela usa a parte da gravidez para transformação e libertação interna, que seria uma cura da alma, né? Posso dizer uma cura da alma. Muitos pais aprendem a amar de forma mais profunda depois da chegada de um filho. Então, aquele amor que a pessoa não tinha, o perdão que a pessoa não tinha, a união do casal que o casal não tinha, em certas partes, alguns melhora muito em relação à questão da chegada do filho, que passa a ter essa mais união e essa vida espiritual, essa transformação interna, que é a transformação sobre o amor, sobre o entendimento e o perdão, tá? Só para terminar, gente, eu também vou deixar uma reflexão final para vocês aí, que o parto não gera apenas uma criança, ele gera uma nova história. Então toda criança nasce precisando de o quê? Amor, proteção, presença, equilíbrio emocional. E toda mãe e todo pai também precisa ser cuidado. Então os três envolvidos precisam de tudo isso que está sendo falado aqui, para que possa ter, para que possa vencer, não é nem que possa ter, para que possa vencer esse período de parto e depois pós-parto, tá? Porque famílias fortes não são aquelas que nunca choram. Ah, eu não choro, sou forte. Não. Famílias fortes são aquelas que aprendem a permanecer unido mesmo em momentos difíceis. Tem momento difícil? Ok. Mas aprende a vencer. Então essas são as famílias fortes. Então para encerrar, pessoal, que possamos compreender que a gestação precisa de acolhimento, o parto precisa de uma humanização, que é junto os humanos, e o pós-parto precisa de apoio emocional, cuidar da mente da mãe, cuidar do futuro da criança, tá certo? Bom, pessoal, espero que tenham gostado dessa explicação, dessa palestra aí, e dessas observações. Espero que vocês tenham um bom parto aí, as mães que estão grávidas, espero que tenham um bom parto. E os primeiros pais de primeira viagem, já espero que também supere todas essas suas expectativas aí em relação a essa criança que vai nascer, beleza? Forte abraço, até mais, até outro momento de reflexão e palavras aí que vai trazer ajuda para vocês no dia a dia. Beleza, pessoal? Me segue no meu canal, seja muito bem-vindo. Estamos aí para ajudar vocês aí. Claudemir Novaes,
psicanalista, bacharel em teologia e pastor evangélico. Deus abençoe sua vida. Um forte abraço. Repete.